Oi, espero que esteja tudo bem com você. Alguém disse que Deus nem sempre chama os capacitados, mas Deus sempre capacita as pessoas que são chamadas. E esse é o nosso desafio. Como recrutar, como capacitar e como enviar mais pessoas para a seara de Deus? Esse é o nosso tema de hoje. Fique conosco no Missão Urbana. Era o ano de 1940. Ali na Europa, as tropas nazistas ocupavam todo o território. Enquanto isso, um pequeno destacamento do exército inglês foi surpreendido e cercado em uma pequena cidade chamada Dunkerque. Não havia para onde fugir. Os britânicos estavam cercados em uma pequena cidade e as divisões Panzer nazistas cercaram e enviavam mensagens dizendo que eles deveriam se render. Havia o risco de mais de 3.500 soldados morrerem naquele episódio. Foi então que eles pediram ajuda da Inglaterra. E uma das histórias mais dramáticas de mobilização civil aconteceu exatamente aí. Porque de lá da Inglaterra, milhares de pessoas, dentistas, médicos, profissionais liberais, organizaram a mais estranha frota. Barcos, canoas, iates, lanchas, cerca de 1.000 embarcações. Todas vieram e resgataram mais de 3.000 soldados. Veja, o que acontece na mobilização é algo fantástico. Nós vemos hoje no mundo inteiro coisas que acontecem pela capacidade de alguns de mobilizar. Por exemplo, algum tempo atrás, na cidade de Hong Kong, um pequeno rapaz de 17 anos de idade chamado Joshua Wong mobilizou através das mídias sociais dezenas, centenas, milhares de estudantes. Foi conhecida como a Revolução do Guarda-Chuva. Eles protestaram sobre um determinado direito político que eles queriam ter. E dessa maneira eles paralisaram quase toda a China. Sabe, meus queridos, a mobilização é muito importante. A mobilização é essencial, quer seja para a guerra ou em tempos de paz. Mas cada pessoa necessita fazer parte de alguma coisa maior do que ela mesma. E é por isso que muitas pessoas acabam sendo mobilizadas pelos direitos civis, ou para se envolver em causas relacionadas com estatutos da criança, ou para ajudar doentes, ou para a preservação do meio ambiente, ou para as grandes mudanças políticas. E se você não mobiliza os jovens, se você não mobiliza os membros da sua igreja, o mundo vai mobilizar. Por isso que é tão importante que nós saibamos o que fazer para mobilizar a igreja para o cumprimento da missão. E naturalmente que a situação da igreja não é boa nesse ponto. A importância da mobilização é vista no famoso Teorema de Strachan. O Teorema de Strachan sugere que a expansão de qualquer movimento está diretamente relacionada com seu sucesso em mobilizar a totalidade dos membros para um contínuo, constante propagação das suas crenças. Você vê, é muito importante a mobilização. Não há evangelização se não houver uma mobilização dos membros para o trabalho. Mas, infelizmente, esse não é o quadro. Quando você olha a situação da igreja, você pode ser comparada a um campo de futebol, onde você vê cerca de 22 homens lutando, se esforçando, cansados ao ponto de pôr o coração pela boca, e pessoas numa arquibancada, descansados, necessitando urgentemente de serviço, de exercício, xingando o juiz. O que nós precisamos fazer é tirar o povo da arquibancada, tirar o membro da condição de mero espectador e colocá-lo no campo, colocá-lo no serviço. Esse é o motivo pelo qual a igreja cristã primitiva experimentou um tremendo crescimento, pela mobilização total dos seus membros. Aliás, isso está implícito na doutrina dos dons espirituais, isso está implícito na doutrina do sacerdócio universal. Ou seja, todos os membros precisam estar envolvidos na tarefa, envolvidos no serviço. Foi dessa maneira que a igreja cristã primitiva cresceu. Vocês se recordam que logo após a perseguição, os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas os cristãos se espalharam. Eles foram a Cirene, eles foram a Bitínia, eles foram a Antioquia, eles foram a Chipre. E finalmente depois, quando Paulo chegou a Éfeso, não foi Paulo que evangelizou toda a Ásia, mas ele capacitou, motivou, mobilizou a partir da escola de Tirano, e essas pessoas penetraram na Europa, penetraram na Ásia, e eles levaram a palavra de Deus para todas as partes. Agora, por que muitas vezes nós falhamos na obra da evangelização? Eu quero citar para vocês pelo menos 7 razões pelas quais muitas vezes há
mobilização não acontece? E a primeira razão é a falta de fundamentação teológica para os nossos programas. Ou seja, muitas vezes somos pragmáticos demais. Às vezes queremos copiar o que está acontecendo na igreja A ou na igreja B e não fundamentamos o nosso programa na agenda de Deus. E logo os membros acabam não tendo convicção a respeito do programa. Então, fundamente todo o seu programa na palavra de Deus. Segundo, o modelo das mega-igrejas. Há um ditado que diz quanto maior, melhor. Mas vejam, na questão da mobilização, quanto menor a igreja, quanto mais nova a igreja, mais envolvidos estarão os membros na tarefa. Por isso que é bom você estar numa igreja grande, é bom, quem sabe, ter uma qualidade de adoração, mas quanto menor a igreja, melhor o envolvimento. Então, ter igrejas menores. Falta de liderança capacitadora, falta de liderança. E eu pergunto para você, qual que é a tarefa de um ministro ou de um líder? É só pregar sermões bonitos? É só criar eventos midiáticos? Não! No livro de Efésios, no capítulo 4, versículos 11 em diante, diz que Deus capacitou, Deus chamou apóstolos, profetas, pastores, mestres, para capacitar, para envolver os membros no serviço. Essa é a nossa tarefa. No livro Obreiros Evangélicos, narra um episódio interessante em que Ellen White compara o líder com o mestre de um grupo de operários. E ela descreve que em determinado momento, o proprietário de um grande moinho encontrou o seu superintendente fazendo um simples reparo numa roda, ao passo que, parados, só olhando, ociosos, meia dúzia de operários. E o que aconteceu? Ela se informou do fato e demitiu o gerente. Por quê? Surpreendido, o homem pediu explicação. O dono do moinho disse: eu te empreguei para manter 6 homens ocupados. Agora, eu achei os 6 ociosos e o senhor fazendo o trabalho de um apenas. O seu trabalho poderia ter sido feito por qualquer um dos 6. Eu não posso pagar o ordenado de 7 para o senhor ensinar os 6 a serem vadios. Veja que coisa. O trabalho do líder não é carregar o piano sozinho. O trabalho do líder é envolver pessoas na obra do serviço. Esse é o trabalho da liderança. Capacitar. Uma outra razão pela qual muitas vezes a nossa igreja não avança, pela qual nós não conseguimos envolver os membros no serviço, é falta de oração. O Senhor Jesus Cristo relacionou a oração com a mobilização. Ele disse lá em Mateus capítulo 9, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. E onde está a solução? Ele disse, orai para que Deus envie mais trabalhadores para a seara. É só quando a igreja ora que os membros trabalham. Por exemplo, em Atos capítulo 13, verso 3, diz que quando a igreja de Antioquia orou, o Espírito enviou Paulo e Barnabé para a obra de plantação de igreja. Aqui, sempre na Bíblia, a oração está conectada com a mobilização. Veja, por exemplo, Paulo, em Colossenses, no capítulo 4, verso 3, dizendo, orem por mim, para que se abra uma porta para a evangelização. Veja como Paulo dependia das orações. Ou então, 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 1, diz, finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente. Veja, a oração está diretamente relacionada com a mobilização. E se a igreja não ora, os membros não trabalham. Falta de planejamento, falta de organização. Se não há planos, se não há um organograma, se não há tarefas onde pessoas são envolvidas, são recrutadas, naturalmente não há mobilização. E, finalmente, também falta de recrutamento. Eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade para vocês. Uma das maiores tragédias, para não usar outra palavra, é a supervalorização apenas da pregação. Ou, em outro extremo, é a superdependência dos membros do pastor. Quando eu era estudante no seminário, eu aprendi lá que se o pastor pregasse bonito, a igreja ia crescer. E com o tempo eu percebi que isso foi uma frustração. Isso pode ser verdade para quem é um grande comunicador, mas não para gente natural, normal, igual nós. Veja, o pastor ele precisa recrutar pessoas. A igreja precisa ser uma escola de treinamento. Ela precisa envolver pessoas no serviço. As pessoas entram para adorar, as pessoas saem para serviço. E, finalmente, a falta número 1 é a falta de compromisso.
É a carne, é o pecado, é o diabo, é o egoísmo, é o mundo, é o secularismo. Essas coisas atravancam a igreja, impede que a igreja cresça. Deixe-me sugerir para vocês agora um modelo bíblico, uma maneira prática de como envolver os membros no serviço. E eu vou narrar aqui o que está registrado ali no livro de Êxodo, no capítulo 24 a 39. E ali conta uma história interessante da maneira como Moisés mobilizou, treinou pessoas para o trabalho. Em primeiro lugar, se você ler no capítulo 24, verso 18, menciona que Moisés entrou na nuvem. Ou seja, Moisés tirou um tempo e um lugar para ter comunhão com Deus. Foi nesse momento quando ele subiu na montanha, quando ele teve relacionamento com Deus, quando é que ele teve a visão da tarefa a ser realizada. E o princípio a ser aplicado aqui, meu querido, é que cada líder precisa ter tempo, precisa ter lugar para ter comunhão com Deus, para receber de Deus a visão específica. E foi nesse momento que diz a Bíblia que o rosto de Moisés brilhou. Quando você entra em comunhão com Deus, você sai com autoridade, autoridade para recrutar, autoridade para mobilizar, para treinar e enviar pessoas ao serviço. Então, o segundo princípio aqui é que ele obteve a visão de Deus, Êxodo 25. Então, quando ele estava na montanha, Deus comunicou a ele a visão da tarefa. E essa visão não era estática, não era uma visão mística, era uma visão concreta, era uma visão real. A tarefa de um ministro, a tarefa de um líder é comunicar a visão de Deus para o seu povo. É ter noção, ter ideia do propósito de Deus para a sua igreja. E essa tarefa vai ser comunicada, essa visão da tarefa, no momento em que você tem comunhão com Deus. Sabe, certa vez perguntaram a Ellen Keller se não era uma grande infelicidade dela ser cega. E ela disse, a pior tragédia é alguém que tem olhos e não consegue enxergar. Ou seja, que tragédia um líder que não consegue entender o plano de Deus para si, ou o plano de Deus para a sua igreja. E ele não entende porque não tem comunhão com Deus. Ele não recebe a visão que Deus quer que ele realize. E o terceiro ponto, em Êxodo, no capítulo 35, é que ele ensinou o povo aquilo que Deus lhe comunicou. Em Êxodo, capítulo 35, diz que ele reuniu a multidão e treinou. Ele passou as orientações que Deus queria que eles cumprissem. Veja, queridos, aqui tem um princípio paralelo, o mesmo que eu já disse, de Efésios capítulo 4, versos 11 a 12. Ou seja, a missão do líder é capacitar, é treinar pessoas para a obra do ministério, é ensinar as pessoas. Depois que ele ensinou, finalmente ele mobilizou o povo para o serviço. Em Êxodo, no capítulo 35, diz que ele então começou a recrutar pessoas. Alguns foram trabalhar com ouro, outros trabalharam com madeira, outros se tornaram ourives, trabalharam com ouro, com prata, outros se ocuparam do bordado, outros trabalhavam com pele. 2 indivíduos ali foram capacitados de maneira especial para trabalhar com metais. E assim cada pessoa foi direcionada à sua obra. O princípio aqui é que o líder precisa criar estruturas na igreja para envolver as pessoas. O líder precisa direcionar cada pessoa a uma tarefa. Ele precisa apontar a tarefa para cada pessoa e mobilizar de acordo com os dons espirituais. Também ele supervisionou o trabalho dos santos. Se você ler aqui em Êxodo, capítulo 39, diz que repetidamente ele viu se eles estavam fazendo aquilo que Deus queria. E no versículo 43 diz, e ele supervisionou o trabalho. Veja, supervisionar é muito importante. O princípio paralelo aqui sugere que você tem que acompanhar, que você tem que avaliar, que vocês têm que estar junto. Não basta delegar a tarefa. Não é o que se espera que acontece, é o que se supervisiona que acontece. Então você tem que estar junto, meu querido. Você tem que é preciso que haja prestação de contas. O líder tem que estar junto, tem que supervisionar. E agora, finalmente, ele completou a tarefa. Êxodo 39, verso 32. É muito importante nós completarmos a tarefa. Nós temos que completar a tarefa da evangelização mundial. Veja, o Senhor Jesus Cristo, quando morreu na cruz, ele disse, está feito. Ele concluiu.
Eu gosto de ver Paulo, nos últimos instantes de sua vida, dizendo: combati o bom combate, completei a carreira. Não é só o que se começa que é importante, é o que se conclui, é o que se termina. E é por isso que é tão importante nós nos envolvermos na conclusão da obra de Deus, da tarefa, e mobilizar pessoas para a tarefa. E eu resumo aqui, dizendo de maneira rápida: busque a visão de Deus, crie uma consciência de missão, permeie a necessidade da missão em cada departamento da igreja. Não é? Busque a visão de Deus, de quem sabe evangelizar determinado bairro, ou de quem sabe alcançar uma cultura ou um segmento da cidade que ninguém está alcançando. Crie essa consciência de missão na sua igreja. Segundo, identifique necessidades e todas as oportunidades. Tome um apanhado da situação, faça como Neemias. Antes de se reunir com a liderança, Neemias fez uma cavalgada à noite e verificou o estado do muro, o estado dos portões. Então, identifique necessidades, identifique oportunidades antes de mobilizar as pessoas para a tarefa. Terceiro, desenvolva uma estratégia eficaz. Ou seja, organize um plano, um cronograma, atividades, delegue tarefas específicas a quem de direito e treine, envolva as pessoas de acordo com os dons e, finalmente, supervisione essas pessoas. Supervisione a tarefa. Meu querido, eu digo a você, comece fazendo aquilo que é necessidade. Depois faça o que é possível. E finalmente um dia você vai acabar fazendo o impossível. Mas essa é a sua missão, essa é a sua tarefa, líder. Você está aí para envolver pessoas. Envolva as pessoas, ou então saia do caminho. Mas Deus vai ajudar você. Deus abençoe você.